Fala, gente rica, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos falar de fundo imobiliário. Vamos falar sobre o Gari 11, que está no radar aí em 2025, mas de uma forma negativa, né? Após a última assembleia e também a última emissão de cotas do fundo, muitos investidores ficaram aí desconfiados do fundo, principalmente com relação à mudança na governança e nos fundamentos do fundo, tá? Mas vamos entender um pouco o que aconteceu com o Gari 11, por que a cota caiu bastante, né? É um fundo que eu tenho em carteira já há algum tempo, né? E continuo comprando, né? E vou explicar também por que eu continuo comprando cotas do Gari 11, mesmo com toda essa confusão aí, tá? O Gari 11, ele entrou em 2026, né, em um novo estágio, né, um fundo maior, mais diversificado e com uma estrutura de capital também mais forte, tá? E os principais marcos dessa nova fase do fundo foram aí o crescimento patrimonial relevante. O fundo saiu aí de pouco mais de 1 bi para quase 3 bilhões de reais de patrimônio, né? A ampliação do seu portfólio, o aumento no número de inquilinos, né, também do fundo, o aumento também dos imóveis do fundo. O fundo agora conta com 33 imóveis, né? E o mais importante no meu ponto de vista, né, foi a redução expressiva da alavancagem do fundo, o fundo que agora conta com uma dívida líquida negativa, além da manutenção da tese central, né, que é a previsibilidade aí na distribuição de dividendos, com imóveis aí bem localizados e contratos longos, né, contratos atípicos do fundo. Quando a gente fala de contratos atípicos, estamos falando aí, né, de contratos que possibilitam o fundo ter um certo conforto, né, quando o inquilino ele quer sair do imóvel, né? Isso dá ao fundo a possibilidade, né, de o inquilino não poder sair de uma forma abrupta, tá? De um encerramento aí abrupto no contrato de locação, porque existem aí multas específicas para esse encerramento de contrato. Então isso deixa o fundo de certa forma mais confortáveis, mas óbvio, também vamos falar aqui dos riscos do fundo, tá? E se esse conteúdo faz sentido para você e você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Aí já deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo para o canal continuar trazendo conteúdos semanais aqui, tá bom? Lembrando que este conteúdo não sugere recomendação de investimentos, trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Bom, após a última assembleia e a última emissão de cotas do fundo, muita coisa mudou dentro do Gari 11, tá? O mercado passou a reprecificar, né, as cotas do fundo com um certo desconto, temendo aí algumas mudanças dentro aí da governança e quem sabe até, né, dos fundamentos do fundo, tá? Porque o que foi aprovado, né, abriu aí precedentes, né, que exigem agora de fato, né, uma maior eficiência da administração do fundo, tá? Mas falando da última emissão, onde o fundo conseguiu capturar quase 1 bi 300, né? O fundo dividiu esses recursos aí em quase 700 milhões para aquisição de novos imóveis, 310 milhões, né, foram mantidos em caixa para reforço de liquidez, né, 290 alocados em ativos financeiros do fundo aí, né? Inclusive cotas de outros fundos, né, onde o Gari 11 já tem participação, né? Nesse novo desenho, né, o fundo agora passa, né, a ter a possibilidade, a liberdade, né, de investir em novos fundos, ou seja, deixou de ser aquele simples fundo de tijolo e passa a ser agora um fundo mais diversificado, né, um fundo híbrido, tá? O que evita o fundo deixar dinheiro parado aí enquanto novos imóveis não entram no portfólio, tá? Ou seja, o fundo ainda está em processo aí, quem sabe, de digestão dessa nova emissão, tá? Dessa última emissão. O que continua interessante do fundo e o que me faz continuar comprando as cotas do fundo, né, é o fundo ter mantido aí o seu guidance de dividendos, né? Foi mantido aí, né, com uma distribuição aí entre 8 e 9 centavos por cota, tá? O fundo vem distribuindo aí pouco mais de 8 centavos por cota e o valor é pago aí sempre no quinto dia útil de cada mês, tá? O que representa um dividend yield de quase 12% ao ano. Na prática, a gestão não prometeu aumento de dividendo, mas também não sinalizou queda neste dividendo, tá? O foco mesmo está na estabilidade e previsibilidade. Falando do portfólio do Gari 11,
O fundo agora passa a ter 33 imóveis, tá? Cresceu o portfólio do fundo, né? 11 inquilinos, tá? E inquilinos aí de qualidade, né? Com exceção agora, tá? Que esse inclusive é um risco aí que está sendo aí colocado aí pela galera, né? Muitos investidores olhando esses dois inquilinos aí como riscos, né? Que é aí a MRV e o Grupo Pão de Açúcar, que tiveram aí as suas notas de créditos rebaixadas, tá? A MRV, por exemplo, né, está passando por um período aí bem turbulento, né? E o Grupo Pão de Açúcar passa também aí por um período turbulento, inclusive com pedido de recuperação extrajudicial. Vale lembrar que esse pedido de recuperação extrajudicial do Grupo Pão de Açúcar, ele não contempla aluguéis de imóveis, tá? Ele contempla apenas, né, credores financeiros, tá? Apenas bancos. O fundo tem aí, né, uma área, né, de mais de 460 mil metros quadrados, está presente em praticamente todo o país, tá? O fundo tem presença em 15 estados do país e tem uma duration aí superior a 10 anos. E o interessante também é que o fundo tem vacância zero, tá? Então não dá para você dizer apenas com essas mudanças aí que aconteceram aí agora em 2026, né? Uma assembleia ali que discutiu alguns pontos e muita coisa foi aprovada aí que, óbvio, abriu precedentes para o fundo, né, trabalhar de maneira diferente, mas não dá para dizer que isso é um risco estrutural do fundo agora, né, que pode aí afastar investidores importantes, né, do fundo, né. Se bem que a gente olha aí, o institucional ele é muito pouco dentro de fundo imobiliário. Fundo imobiliário é mais para a pessoa física mesmo, tá? Mas a gente vê aí um fundo aí contando ainda com uma base de cotistas, talvez um dos fundos com a maior base de cotistas aí da bolsa, tá? Além disso, 94% dos contratos do fundo são contratos atípicos, tá? Grande parte com multa integral de rescisão, né, que é um dos pontos mais fortes do GARI 11, tá? Contratos longos, rígidos e com baixa chance de vacância abrupta, como eu citei, tá? Para um inquilino sair de um imóvel assim de uma hora para outra, ele precisará, né, pensar muito e precisará também estar muito, mas muito mesmo na desgrameira, tá? Por isso que eu olho para o problema do Grupo Pão de Açúcar e para o problema também da MRV e não vejo como risco, né, alarmante, como muitas pessoas estão dizendo por aí, tá? É claro, é um risco, mas não é um risco alarmante, porque existe um contrato, né, que possibilita o fundo ter um certo conforto, né? Existe uma certa garantia, né, com a saída desse inquilino. E outra, se os inquilinos saírem, o imóvel está lá e tem muito valor, tá? É claro que o impacto seria no dividendo, né? Esses dois inquilinos juntos, eles representam aí quase 15%, né, de todo o portfólio do fundo, né, de toda a geração de receita do fundo. Seria, obviamente, um impacto, mas o fundo, né, colocariam, obviamente, outros inquilinos no lugar, mesmo que não seja de maneira rápida, né? Mas, enquanto isso, os imóveis estão lá e são valiosos para o fundo, tá? Então, não seria aí um risco, no meu ponto de vista, tão alarmante assim, a ponto de você já sair abandonando as cotas do fundo, tá? O GARI 11 hoje não é mais aquele fundo previsível, como eu falei no início, um simples fundo de tijolo, onde você entra já sabendo o dividendo, sabendo quais são os imóveis, né, e sabendo como funciona tudo. Agora ele é um fundo mais diversificado, podemos falar até que ele agora é um fundo híbrido, tá? Isso traz uma dificuldade a mais de análise para o investidor, tá? De entendimento, né, da administração do fundo, do portfólio e também das operações do fundo, tá? Então isso é o que o mercado está batendo e por isso reprecificando a cota do fundo com esse desconto. Quando a gente olha para o perfil, né, dos inquilinos do fundo, a gente vê que são inquilinos, né, com perfil forte, tá? Portfólio que segue concentrado em empresas boas, né? Empresas de qualidade de créditos boa, com exceção desses dois inquilinos que eu citei que estão com problemas, mas a gente vê aqui o Carrefour, né, o BAT, o Grupo Pão de Açúcar, o Grupo Mateus, que também, né, tem alguns problemas que foram divulgados recentemente aí, tem a MRV também, tem o Mercado Livre, a Vale e a Air Liquid, tá? A tese do fundo, ela continua muito boa, tá? Com inquilinos grandes, imóveis operacionais, contratos longos e previsibilidade de receita, tá? E como eu citei, a alavancagem do fundo, ela melhorou muito, que esse era um risco também no GARI 11, tá?
A alavancagem do fundo, depois da sétima emissão, ela saiu de 27%, que era uma alavancagem alta, né? A gente considera aí em fundos imobiliários uma alavancagem saudável de 25% até 25% é uma alavancagem ok, tá? Mas já no limite. E o fundo já havia ultrapassado esses 25, já estava em 27. Agora, a alavancagem passa para menos 13, tá? O que significa aí dívida líquida negativa, né? Na prática, o fundo ele reduziu bastante o risco financeiro, ele ganhou flexibilidade, ele ficou menos pressionado por dívidas e mais preparado para novas alocações, tá? Agora vamos falar de operacional, tá? O fundo segue sólido em suas operações, gerando uma receita superior a 27 milhões de reais, um resultado líquido de 24 milhões e meio, e o fundo distribuiu 24 milhões de reais, tá bom? Ou seja, o fundo segue gerando resultado suficiente para sustentar a distribuição, tá? E não há, né, estresse aí operacional de curto prazo, tá? Aconteceram essas mudanças que deixaram o fundo menos previsível com relação à gestão do fundo, tá? E obviamente com relação ao operacional também, tá? Mas o fundo segue sólido, né, na operação e segue aí previsível na geração de receita e distribuição. Falando de liquidez, é outro ponto positivo do GARI 11, tá? O fundo, ele negocia por mês mais de 300 milhões de reais, né? Com mais de 16 milhões de reais negociados por dia e uma base de cotistas, como eu citei, muito forte, né? Com mais de 469 mil cotistas, tá? Então, isso dá ao investidor um conforto de entrar e sair na hora que ele quiser, tá? Boa liquidez, alta negociabilidade e forte presença entre investidores pessoas físicas, como eu citei, fundo imobiliário é mais voltado aí para pessoas físicas, tá? Institucionais, grandes investidores, eles não colocam dinheiro em fundos imobiliários porque não tem liquidez suficiente, por exemplo, aí para investidores grandes como, por exemplo, aí Luiz Barsi, né, e outros investidores grandes aí que os caras entram com bilhões. Fundo imobiliário não oferece essa liquidez tão alta assim. E para concluir, né, nesse último relatório nós vemos aí os pontos fortes do GARI 11, dividendos mantidos, vacância zero, contratos longos e atípicos, né, inquilinos fortes, melhora relevante na alavancagem do fundo, né, e também a gente vê aí um fundo mais robusto após a última emissão. Só que como nem tudo são flores, claro que tem aí os pontos de atenção e os riscos do fundo, tá? Parte relevante do capital ainda não virou imóvel, tá? Parte dessa grana ainda está parada lá. Parte da tese depende da conclusão do pipeline prometido e no curto prazo o mercado está acompanhando se a gestão ela vai conseguir alocar bem esse capital recente que entrou após a última emissão do fundo, tá? O GARI segue sólido, mais forte financeiramente, com dividendos estáveis, né? E agora o principal ponto é a execução, tá? Se vai ser bem sucedida ou não. E claro, os investidores de GARI 11 agora precisam encarar o fundo de uma maneira diferente. O fundo já não é mais aquele simples FII de tijolo, tá? Agora estamos falando de um fundo híbrido, tá? E mais complexo para uma avaliação. Então, para investidor iniciante, eu não recomendaria o GARI 11, tá? Mas para quem já está dentro do GARI 11, eu não vejo, né, o fundo como um fundo ruim para se manter em carteira, tá? E eu sigo aportando, né, sigo reinvestindo os meus dividendos no GARI 11, porque o fundo segue previsível e segue sólido, tá? E inclusive, né, com a redução da taxa Selic seguindo, né, esse ritmo, a tendência é que os fundos voltem, né, principalmente esses fundos de tijolo e de shoppings e outros fundos de laje corporativa também, eles voltem a ganhar atratividade. Mas você que investe em fundo imobiliário, você não pode nem deve investir focando em ganho de capital. O ganho de capital é uma consequência para o fundo imobiliário, tá? O foco em FII é renda passiva. Então, você precisa escolher fundos pela solidez dele, tá? Pelos fundamentos dele. E eu vejo que o GARI não perdeu isso. Ele não perdeu o fundamento. O que a gente precisa acompanhar de perto agora é que agora o novo desenho, tá? O novo arranjo do fundo, ele exige maior eficiência da gestão e isso precisa sim ser acompanhado de perto. No mais, segue
o baile aí segue normal, segue sólido e segue previsível na distribuição de dividendo, beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!